direto e reto a... O Brasil e o mundo no enfrentamento ao coronavírus. Na ponta da linha com o secretário de Estado de Saúde aqui de São Paulo, num dos momentos mais delicados da história, não só do Estado, como do país, como também do planeta. Seja bem-vindo, doutor Jean Gorenchai, boa tarde. Boa tarde, Elias. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você e com teus ouvintes. Doutor, missão impossível essa de ser secretário de Saúde num momento tão delicado quanto este? Eu não diria, eu diria desafiador. Eu acho que é importante a presença de um médico, técnico, dentro dessa área, que consegue enxergar exatamente de forma mais antecipada quais são os riscos que a gente teria em vários cenários, e é exatamente essa visão que ajudou o que pudesse ser instituída medidas que a gente chama preventivas, tanto em relação a medicações, quanto em relação aos suprimentos de oxigênio, conseguimos identificar quais seriam os problemas para já estar tratando de uma forma muito mais responsável, evitando se atingir o limite com o risco de desassistência. Doutor, eu tive a informação que a Organização Mundial de Saúde está com 2 novas medicações que pela primeira vez parecem ser medicações importantes de combate à Covid-19. Até onde o senhor tem essas informações e até onde elas procedem? Pois é, nós temos várias medicações que têm no rol de ações e tem uma ação antiviral, que nós chamamos. Elas diminuem a carga viral, mas elas têm uma indicação especialmente para grupos muito específicos, principalmente pacientes que têm o risco de fazer o que nós chamamos de carga viral mais alta. Por exemplo, idosos, por exemplo, pessoas que tomam medicações imunossupressoras e que têm a sua imunidade mais baixa, e com isso é uma forma de protegê-los. Portanto, nós temos que entender que ainda não existe uma medicação específica para a maioria dos nossos pacientes e que são eles que, infelizmente, acabam sendo acolhidos nas unidades de saúde. Lembrando que hoje o Covid ele é uma doença que ele tem muito mais a ver com um quadro de resposta inflamatória do que propriamente a ação do vírus. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas passam a ter comprometimentos e problemas mais sérios num período mais tardio da aquisição do vírus. Elas adquirem o vírus hoje, cerca de 3 a 5 dias começam com sintomas leves, que podem se perpetuar por 5, 7 dias, quando então começam sintomas mais importantes, tosse, cansaço, queda da saturação de oxigênio. Ou seja, é esse o momento em que nós temos aquilo que a gente sempre falou ao longo dessa jornada do Covid, que são as cascatas inflamatórias. É decorrente da inflamação que essas alterações acabam sendo mais graves para uns e menos graves para outros, porque essa inflamação é muito uma resposta absolutamente individual. Cerca de 6 a 8% só de casos desenvolve uma forma, essa resposta muito mais intensa, por isso que são esses que acabam sendo acolhidos nas unidades de terapia intensiva. De 6 a 8%, então, realmente tem sintomas mais graves. E o corticoide, doutor, que lá atrás ninguém usava, depois passaram a entender que o corticoide no momento certo era importante. Aonde evoluiu a utilização do corticoide? Você falou muito bem, é o momento certo do uso do corticoide. Se percebeu que o uso muito precoce do corticoide, logo no início dos sintomas, ele favorece que o vírus continue circulando por mais tempo, porque ele diminui a resposta de inflamação naquela fase inicial, que é a fase que eu preciso conter a circulação do vírus. Por outro modo, como eu disse, numa fase mais avançada, e o médico é que vai estabelecer qual é o ponto correto de introdução do corticoide, ele passa a ser uma moeda bastante significativa na redução dessas respostas individuais inflamatórias que esses indivíduos passam a apresentar. Doutor, estou muito preocupado com um número que eu tenho lido aqui, que 80% dos pacientes que estão entubados, eles morrem, ou seja, de cada 10 pacientes que são entubados, 8 morrem. Isso não é um sinal de que a gente está tendo pouca qualidade
na intubação, pouca qualidade no cuidado que temos que ter com esses pacientes que chegam a ser intubados e temos pouca estrutura. Eu queria entender se a gente tem unidade de terapia intensiva de qualidade, se a gente tem pessoal de qualidade para poder tratar e se parte importante daqueles que morrem, eles morrem exatamente por conta de estarem intubados sem o devido atendimento, doutor. Nós temos que lembrar que o Covid, ele leva a uma mortalidade muito alta nas unidades de terapia intensiva pela própria gravidade de doença. E a própria gravidade de doença, ela se sobrepõe e piora à medida que nós somamos alguns critérios. Se são idosos, se tem problema no coração, se tem problema no pulmão, se tem problema na imunidade. Então, esses fatores, eles passam a se somar, aumentando a gravidade desses pacientes. Por outro lado, o que nós temos percebido? Um retardo, e ainda existe um retardo, na procura de alguns pacientes para as unidades referenciadas de atendimento. Isso com uma dimensão mais agravada da condição clínica desses indivíduos, especialmente os jovens. A gente tem percebido que o jovem, ele acha, não, peguei Covid, mas faz parte, eu sou jovem, eu não vou ter problema. E isso faz com que nas estatísticas nós também tivéssemos um incremento do número de casos de 15% para 22% numa faixa etária mais jovem, com menos de 50 anos e até entre 29 e 49 anos, mostrando que é uma doença grave para qualquer esfera e que quanto mais eu banalizo os meus sintomas, mais o risco de ter formas graves. A gente tem que lembrar que o Covid ele tem um grande problema. A gente chama que é uma doença que leva a uma hipoxemia silenciosa. Traduzindo isso, ela baixa a quantidade de oxigênio no sangue de uma forma diferente daquilo que nós vimos em outras doenças, ou que vemos em outras doenças. Por exemplo, se baixa a oxigenação, você já sente cansaço, falta de ar. Aqui não. Muitas vezes esse indivíduo só tem tosse, uma tosse seca, e ele fala, eu estou um pouco cansado porque eu acho que eu estou tossindo muito, quando na verdade isso já pode ser um comprometimento pulmonar mais intenso. Então essas pessoas acabam ficando em casa mais 48, mais 72 horas, e quando chegam nas unidades de saúde, o comprometimento, o tamanho do comprometimento pulmonar é muito maior, a extensão é muito maior, e são esses indivíduos que precisam da intubação e que mesmo com uma qualidade da assistência, frente à gravidade do quadro, podem ter uma resposta não tão favorável. Doutor, sendo claro, o senhor não acha que tem muito prefeito em muita cidade do interior, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, aproveitando essa questão de que uma unidade de terapia intensiva, um leito de unidade de terapia intensiva, ele recebe uma suplementação financeira do governo federal e aí ele começa a abrir leito de unidade de terapia intensiva, coloca lá uma cama, coloca lá um respirador, coloca lá um aparelho e olha, tem aqui uma UTI e eu quero receber mais por esta cama, mais por esta unidade, sendo que ele tem lá a cama, tem o respirador, tem a máquina e tal, mas não tem como fazer diálise, não tem como ter o acompanhamento da equipe médica adequada. Isso é fato que pode ocorrer e infelizmente está ocorrendo, doutor? Olha, o que nós temos é tido o apoio dos 645 municípios que, de forma muito rápida, têm trazido para nós as suas demandas e necessidades. Nós temos uma circulação do vírus, infelizmente, em grande parte do nosso estado, de uma forma ainda elevada. Uma outra cidade, como por exemplo Araraquara, estão apresentando decréscimo no número de casos e de internações, mas essa realidade maior de todo o estado, e a gente tem que agradecer a ação dos prefeitos que têm se antecipado, que têm trazido os seus relatos, as suas necessidades, para que o governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde, possam realmente auxiliá-los e apoiá-los. Doutor, vacinação, eu sou testemunha, tenho ido à unidade básica de saúde para acompanhar, para ver, para sentir como é que é essa questão do final da vacinação. Às vezes pode sobrar uma vacina, pode sobrar aquilo que a gente se habitua a chamar de xepa, e eu estou impressionado com o trabalho das UBS. Trabalham muito bem, não sei se dei sorte, mas fui em 3 e tenho acompanhado ali na zona oeste da cidade de São Paulo uma vacinação muito adequada, um pessoal muito profissional,
sensacional. Fui por 2 vezes ali no Allianz Parque e estou impressionado com a qualidade, me parece assim muito acima do que é o normal. A prefeitura envolve-se nisso, o estado envolve-se nisso. Qual é a participação do município, do estado nesta questão, doutor? Todas as vezes o estado teve como responsabilidade a distribuição das vacinas. E cabe a cada município, através da sua prefeitura e da Secretaria Municipal da Saúde, proceder à vacinação. E nós temos um estado que é o estado que mais vacina, e tem toda a história dentro do Programa Nacional de Imunização, é o estado que mais vacina, que mais imuniza as nossas crianças, adolescentes, adultos, idosos, ou seja, nós temos uma grande expertise, um grande know-how técnico nos programas de vacinação, e não seria diferente agora. Eu ainda digo mais para você, se nós tivéssemos mais vacinas, que era o que sempre o governo do estado de São Paulo, através da liderança do governador João Dória, quis, nós teríamos vacinado muito mais gente, muito, e teríamos até a possibilidade de já termos encerrado, especialmente faixas etárias como idosos, progredindo para populações de mais risco, como aqueles portadores de doenças crônicas e ido para outros grupos profissionais. Não tenho dúvida que nós temos essa expertise, são mais de 5.000 pontos de vacinação em todo o estado, um grande número de contingente de recursos humanos extremamente habilitados para poder proceder à vacinação. Por isso, nós queremos mais vacinas, para que logo estejamos protegendo todos de todo o país, mas especialmente os brasileiros do estado de São Paulo. Só para terminar, doutor, a gente quer mais vacina, mas o Butantan não faz vacina e nós não estamos no estado de São Paulo. Não seria mais justo mais vacinas para o estado de São Paulo com o Butantan fornecendo, ou seria uma ideia mais voltada para um estado que talvez seja já o mais rico da federação? Quando nós falamos de vacinas, a gente lembra do Programa Nacional de Imunização, que está ligado ao Sistema Único de Saúde, de uma forma muito democrática, única. Todo mundo é visto e deve ser visto da mesma forma. Ninguém é rico ou pobre, branco, negro, não existe isso. Todos somos diferentes, mas temos os mesmos direitos. Então, a percepção, exatamente do governador João Dória, é que a vacina estivesse contemporizada para todos, de uma forma democrática. E é por isso que sempre, desde agosto do ano passado, as tratativas com o governo federal era para que adquirissem mais vacinas, não só as vacinas do Butantan, mas muito mais vacinas para a gente ter a possibilidade de proteção de pessoas das mais diferentes localidades. Não é justo alguém que mora numa megalópole como São Paulo ter mais acesso de que alguém que mora numa região de floresta, ribeirinha. Ele tem o mesmo direito, é o direito. Democracia é isso. E é por isso que, desde janeiro agora, o Ministério, depois de tantas solicitações feitas pelo governo do estado para aquisição do Ministério, isso foi atendido, e essas vacinas então estão sendo distribuídas para todo o Brasil. Hoje, de cada 10 vacinas que são aplicadas, 9 são do Butantan. Portanto, o Butantan ele tem essa responsabilidade para com o país. Mas é óbvio que se nós tivéssemos vacinas só voltadas para a população, os brasileiros do estado de São Paulo, nós já estaríamos acabando agora em junho a vacinação de todos. Se nós olharmos por essa ótica, não seria justo, não seria humano que nós fizéssemos isso, e mais do que isso, não seria democrático. Em 30 segundos, doutor, o senhor está mais otimista para a próxima semana as coisas melhorarem depois de 14 dias de fase emergencial? Nós temos visto números que têm chamado a atenção, como os números de internação e ocupação de leitos de UTI tendendo a queda nos últimos dias. Isso já é reflexo lá da fase vermelha. Olha lá, nós já estamos progredindo nas semanas de praticamente indo para a terceira semana da fase emergencial. Então também estaremos colhendo isso tanto em relação à internação quanto em relação a óbitos, e isso já é um alento de que estamos no caminho certo. Elias, a gente tem um pouco de receio de falar, olha, estamos indo no caminho certo, que as pessoas falam, está tudo bem, voltou ao normal. Não foi isso que eu quis dizer. Nós temos ainda números muito altos,
mas que expressam uma melhora. Isso se deve ao empenho da população, que está engajada, que está com medo e está colaborando. Dr. Jean Gorenchain, secretário de Estado de Saúde aqui de São Paulo, muito obrigado, bom trabalho. Estamos torcendo e rezando muito pela luz no seu caminho, tá bom, doutor? Obrigado, viu? Muito obrigado e um grande abraço a todos.